O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Ato de contrição. Santo e Divino Espírito, bondade suprema e caridade ardente, que desde toda a eternidade desejavas ardentemente que existissem seres a quem tu pudesses comunicar as tuas felicidades e belezas, as tuas riquezas e as tuas glórias. Com o poder infinito que tens como Deus, tu criastes esses seres por ti tão desejados. E como te corresponderam essas criaturas, a quem a tua infinita bondade tanto quis engrandecer, exaltar e enriquecer? Ó meu único bem, quando por um momento abro os meus ouvidos para escutar os mortais, imediatamente volto a fechá-los, para não ouvir os clamores que contra ti lançam as tuas criaturas. É um desabafo infernal que Satanás lança contra ti, e não desiste de tentar conseguir que os homens te odeiem e blasfemem e deixem de louvar-te e bendizer-te, para com isso impedir que se alcance o fim para o qual fomos criados. Ó bondade infinita, que não necessitas de nós para nada, porque tens tudo em ti mesmo. Tu és a fonte e o manancial de toda alegria e ventura, de toda felicidade e grandeza, de toda riqueza e formosura, de todo poder e glória. E nós, tuas criaturas, não somos nem podemos ser mais do que tu quisestes fazer-nos. Nem podemos ter mais do que tu nos quiseste dar. Tu és, por essência, a suma grandeza, e nós, pobres criaturas, temos o próprio nada como essência. Se tu, nosso Deus, nos deixasses, imediatamente morreríamos, porque não podemos ter vida senão em ti. Ó grandeza suma, como é possível que, sendo quem és, nos ames tanto como nos amas, e que sejas correspondido com tanta ingratidão? Quem me dera que de pena, sentimento e dor o meu coração se partisse em 1000 pedaços, ou que de um ardente amor que tivesse o meu coração exalasse o último suspiro, para que o amor que te tivesse fosse a única causa da minha morte. Dá-me, Senhor, este amor, que desejo ter e não tenho. Peço por quem sois, Deus infinito em bondades. Dá-me também a tua graça e a tua luz divina, para com ela conhecer-te a ti e conhecer-me a mim, e para que, conhecendo-te a ti, te sirva e te ame até o último instante da minha vida, e continue depois a amar-te pelos séculos sem fim. Assim seja. O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Oração para todos os dias. Meu Senhor, único Deus verdadeiro, que nas tuas 3 divinas pessoas tens todo louvor, honra e glória, que como Deus mereces. Nenhuma delas teve princípio e não existiu uma depois da outra, porque as 3 são a única essência divina. Elas têm propriamente em si a tua natureza, e são elas que dão a tua grandeza e senhorio a honra, a glória, o louvor, que como Deus mereces, porque fora de ti não há nem honra nem glória digna de ti. Grandeza suma, diz-me, por que permites que não sejam conhecidas igualmente dos teus fiéis as 3 divinas pessoas que em ti existem? É conhecida a pessoa do Pai, é conhecida a pessoa do Filho, só é desconhecida a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Ó Divina Essência, deste-nos quem nos criasse, e remisse e fizeste-o sem peso e medida. Dá-nos com esta abundância quem nos santifique e a ti nos leve. Dá-nos o teu Divino Espírito para concluir a obra que o Pai começou e o Filho continuou. Pois, para concluir e rematar, destinaste o teu Santo e Divino Espírito. Envia-o novamente ao mundo, pois o mundo não o conhece, e sem ele, bem sabeis vós, meu Deus e meu tudo, que não podemos conseguir a tua posse. Com ele, eu estou certa que te chegaremos a possuir pelo amor nesta vida e em posse verdadeira por toda a eternidade. Assim seja. O Decenário do Espírito Santo, de Francisca Javiera Del Valle, 4º dia. Consideração. A escola do Espírito Santo, onde se situa como ele a exerce e o que ensina. A escola do Espírito Santo, onde se situa como ele a exerce e o que ensina. Com a prática destes seus ensinamentos, adquire-se a verdadeira santidade. Esse divino mestre
põe a sua escola no interior das almas que lhe pedem e ardentemente desejam tê-lo por mestre. Exerce ali o seu ofício de mestre, sem ruído de palavras, e ensina a alma a morrer para si mesma em tudo, para não ter vida senão em Deus. É muito consolador o modo de ensinar deste hábil mestre, para ensinar os caminhos que conduzem à verdadeira santidade. Ele não quer ter escola noutra parte, a não ser no interior da nossa alma, e possui tal arte e jeito para ensinar. É tão hábil, tão sábio, tão poderoso e sutil, que nem saber como, a alma sente-se toda mudada pouco tempo depois de estar com ele nessa escola. Antes de entrar nessa escola, era-se rude, sem capacidade, muito inábil para entender o que se ouvia pregar. E entrando nela, com que facilidade se aprende tudo. Parece que se transmitem à pessoa até as entranhas a ciência e a habilidade do mestre. O seu modo de ensinar não é com palavras, raramente fala. Algumas vezes, no início, se pratica bem a lição que ele ensina, costuma falar, mas pouco, para manifestar-nos com isso o seu agrado. E para isso a prática deve ser bem feita, porque nessa escola tudo que se ensina é para se praticar. Se não se pratica, é assunto encerrado, a escola fecha-se, não se abre mais. Porque, embora a escola esteja no centro da alma, não se pode entrar nela, se não se é introduzido pelo mestre. Mesmo que se queira entrar, não se pode nem se sabe. A única coisa que se pode fazer é ficar dentro de si, não sair para fora, mas pôr-se à porta e com todo o coração chorar e sentir a sua falta desinteressadamente. Porque o desinteresse é a pedra de toque desta escola. Tudo quanto aqui se ensina é para ser praticado desinteressadamente. Senão as nossas obras não têm mérito diante do Mestre. No começo, ele se cala, tolera e não castiga, porque, como é tão caridoso, compadece-se muito porque vê que não sabemos e nunca pede nem exige o que não podemos. O seu modo de ensinar é por meio de uma luz clara e bela que ele põe no entendimento. Quando a alma se mostra muito solícita no cumprimento da prática da verdade que ele lhe ensina, junto com a luz a que me referi, ele atinge como uma flecha a vontade e esta, ao recebê-la, sente-se toda abrasada em amor ao seu Deus e Senhor. E quando recebe isso, sabe muito bem que não é algo adquirido, mas dado, e ninguém lhe diz isso, mas a alma bem o entende e conhece que é assim. Nesta escola, até no respirar, parece que se respira sabedoria e ciência, e toda essa sabedoria e ciência vai encaminhada ao conhecimento de Deus e ao conhecimento próprio, onde está o fundamento de tudo o que se ensina. Se isso não estiver bem assente na alma, ela não dá passo algum. Suspendem-se todas as lições. Enquanto essa verdade não lança raízes na alma, ele não passa à frente com as suas instruções. Da penitência, nada nos diz. Sem dúvida, a mim parece-me que não nos dá instruções acerca dela, porque, por si mesma, a alma inclina-se mais à penitência do que à mortificação. O que se vê com uma dessas luzes que lhe dá ao entendimento é que a penitência, por si só, sem a mortificação, enche o coração de soberba, e por isso nessa escola aprende-se a fazer penitência com muita discrição. E com esta luz que esse divino Espírito dá, vê-se que Satanás anda muito solícito, inclinando as almas a fazer grandes penitências. Com os imperfeitos, Satanás age de modo diferente que com os santos. Enquanto os inclina à penitência, afasta-os da mortificação. Na mortificação não há perigo, por continuada que seja. A penitência sozinha não santifica. A mortificação continuada faz grandes santos. Com a mortificação continuada, consegue-se morrer para si próprio em tudo e adquire-se o puro amor de Deus, sem o qual não há amizade com Deus, nem união com Ele, e muito menos a transformação, que é toda feita pelo amor. Com a mortificação continuada, saímos da escravidão a nós mesmos e tornamo-nos senhores de nós mesmos. Com a mortificação continuada, chega-se a adquirir o primitivo estado em que foram postos os nossos primeiros pais. E como prêmio à mortificação continuada, Deus dá-se à alma como em posse nessa vida. E é isso que se aprende nessa escola, porque todas as lições estão encaminhadas a este fim,
a contínua mortificação. Há uma lição particular para o jejum, e esta ensina-nos a não negar ao corpo nada do que necessita, mas quanto aos apetites, nunca lhes darmos nada do que pedem, querem ou desejam, porque os apetites nunca pedem, querem ou desejam por necessidade. Por necessidade é o corpo que pede, e o corpo pede alimento e não pede mais, mas os apetites pedem prazer e comodidade, pois são como crianças caprichosas, que não pedem por necessidade, mas por desejo e capricho. Por este motivo, este mestre admirável nos inclina acima de tudo à privação de tudo o que é prazeroso. E a alma, como tem sempre diante dos olhos a tragédia ocorrida no paraíso, voluntariamente se priva da fruta, querendo, se pudesse, desagravar Deus da falta cometida por aquela triste mãe cujo sangue nos infectou. Porque por tudo quanto se faz com as lições dessa escola e as instruções ali recebidas, a alma vive sempre esquecida de si, não tem outro fim em tudo quanto faz, senão agradar a Deus e conseguir, se possível, que Deus seja por todos amado. De si mesma está esquecida, não pensa em progredir na virtude, nem em adquirir virtudes, nem em merecer graça, nem em adquirir o céu, nem em santificar-se. Para ela e para os outros, não quer, nem pede, nem deseja senão amar, se fosse possível, a Deus como Deus merece. Porque o amor desinteressado que se ensina nessa escola é o que temos de ter sempre a Deus. É o que este mestre divino nos leva e exorta a desejar. Ele nos encaminha a amar a Deus como Ele nos ama. E por que Deus nos ama? Por nada, porque nada temos e nada lhe podemos dar. Ele nos ama por amar-nos. Amemo-lo também nós, pois só por amá-lo. Ele quer nos dar a sua felicidade e bem-aventurança eterna. Não teve outro fim ao criar-nos, senão criar-nos para tanta felicidade e ventura. Ó Santo e Divino Espírito, como somos incapazes de percorrer os caminhos que nos conduzem a Ti. O amor desinteressado que devemos a Deus, nosso dono e Senhor, não está em nossas almas. A mortificação continuada é um exercício desconhecido, e estes dois exercícios nos são tão necessários para ir a Ti. Ó, vida da nossa vida e alma da nossa alma, como o pássaro necessita de asas para voar, que é o fim para o qual foi criado, assim estamos nós, Santo e Divino Espírito, sem asas para voar para Ti. Vem, Santo e Divino Espírito, vem como Mestre e ensina-nos, a partir deste dia, o exercício do amor desinteressado. Acende este fogo de amor divino em nossas almas e com ele, sem dúvida, empreenderemos com gosto o exercício da mortificação. Vem, pois, se vieres, sem dúvida, tudo conseguiremos, vos amaremos como devemos e vos daremos o consolo que vós tanto desejais, que é gozarmos convosco pelos séculos sem fim. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. De toda regalia e comodidade, livrai-nos, Espírito Santo. De querer buscar ou desejar algo que não sejais vós, livrai-nos, Espírito Santo. De tudo que te desagrade, livrai-nos, Espírito Santo. De todo pecado e imperfeição, de todo mal, livrai-nos, Espírito Santo. Pai amantíssimo, perdoai-nos. Divino Verbo, tende misericórdia de nós. Santo e Divino Espírito, não nos deixeis até que nos tenha dado a posse da divina essência, céu dos céus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, envia-nos o Divino Consolador. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enche-nos com os dons do vosso Espírito. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, faz que cresçam em nós os frutos do Espírito Santo. Venha, ó Santo Espírito, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Enviai vosso Espírito e eles serão criados e renovarão a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito,
conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Decenário do Espírito Santo de Francisca Javiera Del Valle, 4º dia. Oferta ao Espírito Santo para este 4º dia, a mortificação. Para quem aspira à santidade, a mortificação deve ser o mesmo que a respiração é para o corpo. Se esta falta, o corpo não pode ter vida. Assim a nossa alma, no que se refere à santidade. Tanto terei de santidade quanto tiver de mortificação. Porque a santidade é o contrário do que muitos creem. Muitos olham e tomam por santos os que têm êxtases, arroubamentos, visões, revelações, doçuras, consolos e 1000 outras coisas que a alma sente na vida espiritual. Nada disto é necessário para chegar a uma grande santidade. A santidade se adquire pela mortificação e se aperfeiçoa pela mortificação. Aos muito mortificados, Deus costuma dar-lhes a provar dessas consolações para premiar o seu contínuo trabalho. Porque a mortificação continuada é o purgatório em vida para a natureza rebelde. Ela bem sabe que fomos criados para gozar. É por isso que nunca se consegue fazer mortificação que não custe. Em outras coisas, adquire-se o hábito e o costume. E isto faz com que não custem, mas em se tratando de mortificar-se e vencer-se a si mesmo, para com isto agradar a Deus, isso sempre custa. Por isso, Deus dá essas doçuras e consolações como prêmio à alma, que constantemente vence a si mesma em tudo, com o único fim de agradar a Deus. Mas, olhai, como por um espelho, para todos os que quiserem ser sempre fiéis ao Senhor. Vede como choram, sentem e se envergonham quando Deus lhes dá a provar essas coisas, como se valem da mesma prova de carinho que Deus lhes dá para os obrigar a não lhes dar nada disso. Animemo-nos, pois, a imitá-los e a mortificar-nos, só para dar gosto a Deus e manifestar-lhe o nosso amor puro e desinteressado, para alcançar com tudo isto o amor a Deus nessa vida e continuar a amá-lo pelos séculos sem fim. Assim seja. Decenário do Espírito Santo de Francisca Javiera Del Valle. Oração final para todos os dias. Santo e Divino Espírito, por quem fomos criados sem outro objetivo senão de gozar pelos séculos sem fim da felicidade de Deus e gozar dele, com ele, das suas formosuras e glórias. Vê, Divino Espírito, que tendo sido todo o gênero humano chamado por ti a gozar dessa felicidade, é muito reduzido o número dos que vivem com as disposições que tu exiges para adquirir. Vê, Santíssima Suma, bondade e caridade infinita, que não é tanto por malícia que assim agem, mas por ignorância. Vê que não te conhecem. Se te conhecessem, não o fariam. Estão tão obscurecidas hoje as inteligências que não podem conhecer a verdade da tua essência. Vem, Santo e Divino Espírito, vem, desce à terra e ilumina as inteligências de todos os homens. Eu te garanto, Senhor, que com a claridade e beleza da tua luz, muitas inteligências te hão de conhecer, servir e amar. Senhor, ninguém pode resistir nem vacilar à claridade da tua luz e à ferida do teu amor. Recorda, Senhor, o que aconteceu àquele homem tão famoso de Damasco, no começo da tua igreja. Olha como odiava e perseguia de morte os primeiros cristãos. Recorda, Senhor, com que fúria saiu com seu cavalo, a quem também pôs furioso, e precipitadamente corria à procura dos cristãos, para passar a espada todos quantos encontrava. Olha, Senhor, olha o que aconteceu. Apesar da intenção que ele tinha, iluminaste com a tua luz a sua escura e cega inteligência, feriste-o com a chama do teu amor e imediatamente te conheceu. Disseste-lhe quem és e ele te seguiu, te amou e não tiveste nem entre os teus apóstolos defensor mais acérrimo da tua pessoa, da tua honra, da tua glória, do teu nome, da tua igreja e de tudo o que a ti, nosso Deus, se referia. Ele fez por ti tudo o que podia e por ti deu a vida. Olha, Senhor, o que chegou a fazer por ti, quando te conheceu, aquele que,
quando não te conhecia, era um dos teus maiores perseguidores. Senhor, dai espera. Vê, Senhor, que não é fácil resistir à tua luz, nem à tua ferida, quando feres com amor. Vem, pois, e se as inteligências não conseguem conhecer-te, a claridade da tua luz, vem como fogo que és e incendeia todos os corações que hoje existem sobre a terra. Senhor, eu juro-te por quem és, que se fizeres isto, ninguém resistirá ao ímpeto do teu amor. É verdade, Senhor, que as pedras são insensíveis ao fogo. É uma grande pena, mas o bronze derrete-se. Vê, Senhor, que as pedras são poucas, porque é muito pequeno o número dos que, depois de te conhecerem, te abandonaram. A maioria, que é imensa, nunca te conheceu. Põe em todos estes corações a chama divina do teu amor, e verás, como te dizem o que te disse aquele teu perseguidor de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Ó Mestre Divino, único consolador dos corações que te amam, olha hoje para todos os que te servem, com a grande pena de não te ver amado porque não és conhecido. Vem consolá-los, Consolador Divino, porque esquecidos de si, nem querem, nem pedem, nem clamam, nem desejam coisa alguma senão a ti, e a ti como luz e fogo, para que incendeis a terra, de um extremo ao outro, para ter o consolo de ver-te nesta vida conhecido, amado, servido por todas as tuas criaturas, para que em todos se cumpram os teus amorosos desígnios e todos os que agora existem na terra, e os que hão de existir até o fim do mundo, todos te louvemos e bendigamos, na tua divina presença pelos séculos sem fim. Assim seja.